Já vou chamar aqui, já pra gente começar, o grande Davidson, que tá aqui comigo. Fala, irmão. Tamo junto. Pessoal, acho que todo mundo já conhece o Davidson, né? Da Texel Point. Tá aqui em BH. Tá em qual bairro? Tô no bairro Pirajá. Pirajá. No Minas Shopping ali. Do ladinho ali do Minas Shopping. E o que acontece? O Davidson já deu curso aqui no Ensines. Sim. Tá? Então, o Davidson, ele já deu curso aqui no Ensines, troca de vídeo junto com o Josiel. E é o seguinte, o que o Davidson vai fazer aqui hoje? O Davidson trouxe pra gente um iPhone 11 pra estar trocando o vidro. Você trouxe só o vidro, né? Trouxe a tela. Deixa eu ver a tela, deixa eu mostrar pra galera. Essa tela funciona. Funciona, tem um testador. Boa. Então, galera, ó, telinha do 11. Tá quebrada aqui, ó, no cantinho. Tá quebrado aqui no cantinho. E ele trouxe um testador para estar testando e a gente está trocando essa tela ao vivo. Tá? Vou mostrar de novo aqui para vocês, mais perto. Olha lá, tá trincado. E a gente vai trocar essa tela ao vivo. Davidson, galera tem medo de fazer essa tela, né? Me explica aí. Sim, ou esse medo acabou? Não, esse medo acabou, cara. Assim, muita gente não gosta. É chata de fazer. Tá? A retirada do aro. A maioria dos técnicos aí não sabe como retirar o aro e acaba danificando a tela na remoção do aro. Não chega nem na etapa da retirada do vidro. Já costuma danificar. O desafio dessa tela então é o aro. O aro. Isso. É o aro. O aro tem um detalhezinho. Não tem nenhuma dificuldade, não. É só um detalhe que exige uma atenção. Tem um negocinho aqui embaixo, não tem? Aqui, ó. Também. O pessoal vai tirar, tem um macetezinho para tirar. Tem um macete. Show. A gente vai ver esse macete hoje ao vivo, tá? Ele retirando, ele fazendo. Eu vou apresentar aqui o Davidson, como já falei, Davidson é técnico. Você tá no mercado há quanto tempo, Davidson? 8 anos, cara. E trocando vidro? Trocando vidro 4. 4 anos. 4. E como é que você começou a trabalhar com manutenção? Cara, caí de paraquedas na área, tá? Eu não era da área. Eu trabalhava numa farmácia, cara, pra você ter ideia. Tá? Trabalhava numa farmácia. O que você fazia na farmácia? Cara, eu fazia atendimento e entrega. Fazia tipo, duas funções, cara. Tipo um motoboy, uma coisa assim? E atendimento também ao cliente. Fazia isso aí. E eu estava para sair desse emprego, eu ainda não tinha nada em vista, mas o meu sócio hoje, ele é meu concunhado, ele é meu sócio lá na loja hoje, e ele já trabalhava com assistência técnica, porém ele não tinha loja ainda. E ele estava ali caminhando para abrir uma loja. E quando ele foi abrir essa loja, ele falou, cara, eu preciso de alguém para me ajudar, algum sócio, alguém para me ajudar. Ele pensou nisso, porque ele era técnico, mas ele não era tão organizado, essas coisas. E ele me chamou, porque eu era um cara mais organizado do que ele. Não que eu seja muito organizado, mas eu era um cara mais organizado, então ele me chamou, cara. Então nós abrimos a loja, quando abriu a loja, eu nunca tinha pegado Fazia nada. Não, eu nunca tinha trocado uma tela na vida, quando a gente abriu a loja. Eu simplesmente... E a loja já era de manutenção? Já era de manutenção, porém ele já fazia. Então eu atendia o cliente, eu fazia todas as outras necessidades da loja ali e ele fazia a manutenção. Legal. Entendeu? E aí, nesse cenário, você foi aprendendo com ele? Aprendi com ele, o básico sim. E aí você teve um primeiro curso, alguma coisa ou não? Meu primeiro curso, cara, foi de troca de vidro. E isso foi depois de quanto tempo? Foi depois de 4 anos. Então, tipo assim, você começou a trabalhar com ele, depois de 4 anos, você foi fazer algum curso de manutenção. Isso. Caramba. E nesse meio tempo que você estava aprendendo, matou alguma coisa? Oxi, demais. Rolou alguma coisa assim? Muita coisa. Nesses 4 anos iniciais? Muita coisa. E depois também, né? Você tem, não para nunca. A boa notícia é que não para nunca. E aí, quando você começou a trabalhar com manutenção, vamos dividir em 2 etapas. Primeira etapa antes de você fazer um primeiro treinamento. E a segunda etapa depois. Sim. Você teve algum desafio que você acha que foi mais complexo antes de você fazer o primeiro curso? Antes de fazer o primeiro curso... Me conta uma história, um BO que você pegou aí. Um BO que eu peguei. Tá, cara. Vamos lá numa manutenção, cara. Quando eu comecei a aprender manutenção lá, aí meu sócio foi me ensinando, né? E eu comecei a fazer ali o básico, trocar uma tela, trocar uma bateria, coisa que é só substituir peça. Não, ainda não pegava solda. Aí comecei a aprender solda, mas ainda não tava bom. Aí meu sócio viajou, cara. Aí chegou um cliente, preciso trocar o conector de carga. Nossa. Eu já tava começando a treinar solda, mas eu ainda não... Já mexeu com rack, alguma coisa? Não, cara. Nada? Não. Assim, de leve, tava treinando. Nunca tinha feito um conector valendo. Falei, cara, eu acho que eu consigo.
Cara, eu não me esqueço, era um Moto G2, cara. Nossa, o Moto G2 dava problema. Dava problema. Quem já mexeu com o Moto G2 e trocou conector de carga? Nossa, velho. Acho que todo mundo já pegou um G2. É, aquele ali era toda hora. Daí eu tava sozinho na loja, meu sócio tava numa viagem, e eu falei, cara, eu não vou perder o serviço. Resumindo, eu passei a tarde inteira trocando o conector, a parte de baixo da placa ele ficou toda preta. Eu tive que levar pra outra pessoa fazer. Por sorte ainda deu pra fazer. Trocou não conector. Tinha rompido trilha, né? Não, trocou outro conector, teve que trocar microfone, teve que soldar o conector da antena coaxial que era ali embaixo. Fica também. embaixo. Cara, fiz uma cagada Você ali na placa. Você limpou os componentes? Não, cara, fiz uma merda. Caramba. Mas foi um desafio ali por falta de conhecimento, falta de treinamento e tentei me virar. Mas pelo menos você fez. Você teve disposição e tentou. É, tentei, cara. Você tentou. Mas deu muito errado. Mas resolveu, entendeu? Porque a gente funcionava. Resolveu, né? Caramba. Será que esse telefone durou quanto tempo depois? Não sei, cara. Não, mas assim, para quem começa a mexer com microsoldagem, começa a mexer com troca de componente, essas coisas, sempre erra a temperatura e um ou outro dá uma esquentadinha e fica marcadinho. Muitas das vezes isso aí não influencia no funcionamento. Na época não tinha um maquinário bom também, cara, que atrapalhava. Há 8 anos atrás devia ser uma Yashun da vida. Era uma Yashun amarelinha e azul. Eu tenho uma dessa até hoje. Você tem até hoje, cara? Até hoje, fica na minha casa. Foi minha primeira Raco. Foi minha primeira soprador térmico. A gente tinha a nossa até pouco tempo, só que um amigo nosso tava sem maquinário e a gente deu pra ele. Você deu pra ele? É. Não, eu tenho uma guardadinha lá de lembrança. Ela é solda e estação de retrabalho. Sim. Ela é os dois. Ela 2 em 1. E depois desse curso, você teve alguma coisa assim? Você acha que o curso, ele, assim, lógico que o curso de troca de vidro não te dá embasamento para outras manutenções. Não. Mas você acha que o fato de você ter feito pelo menos um treinamento de troca de vidro já te deu alguma base para alguma outra coisa? Você acha que você mudou a visão ou não? Muito, muito. O primeiro curso que eu fiz, ele não me ensinou a trocar só vidro, cara. Ele abriu minha visão pro mercado. Legal. Entendeu? Tanto que você acabou fazendo work com outras pessoas. Exatamente. Outros alunos. Exatamente. Trocou experiência com eles. Exatamente, cara. Então quando a gente sai daquele mundo fechado, onde você conhece só a sua realidade, você não estuda, você não sai da loja, e você vai para um treinamento, encontra com professores, alunos e pessoas do Brasil todo, cara, você abre a sua visão e fala, opa, cara, o mundo não é só isso aqui que eu tô vivendo, o mundo da assistência técnica. Tem muita coisa, tem um leque gigante que eu posso explorar, então bora pra cima estudar e conhecer aí como que o mercado tá caminhando pra gente acompanhar esse ritmo X, não? Por quê? Quando eu fiz o primeiro curso, eu vi o tanto que eu tava atrasado. Entendeu? Porque aí você se comparou com outras pessoas. Não era só trocar o vidro. Na sua turma, que você fez o primeiro curso, você já pegou pessoas avançadas fazendo esse mesmo curso? Ou você acha que todo mundo estava mais ou menos no seu nível? Não, peguei pessoas mais avançadas já. É aí que entra o problema. Por quê? Quando você pega uma pessoa, você vai fazer um curso, e você pega pessoas mais avançadas que você, e você vê o tanto que você está atrasado. Exatamente. Quando a gente vai para um evento, vai fazer um workshop, alguma coisa, a gente vê o número de pessoas que estão no mercado, estão inseridos no mercado, estão treinando, estão fazendo coisas que muitas das vezes a gente nem sabe que é possível fazer. Exatamente. E aí você vê o tanto que você está atrasado. Exatamente. E tem alguma manutenção que você fez que você falou assim, cara, aqui eu errei feio? Cara... Teve alguma história assim que você falou assim, caramba, eu tenho. Tem, com certeza tem. Eu tenho. Eu vou contar uma minha. Uhum. Eu vou contar uma minha. Tava programado, só não lembrei de uma aqui agora. Nokia N8. Você lembra? Era horrível de desmontar. Pois é. Curvo na lateral. Ele era curvado. Caça. 2 parafusos. Quem mexeu no Nokia N8 era de touch. Uhum. E eu vou falar aqui. Foi a maior cagada que era o meu. Nossa. Era o meu N8. Olha a história. Comprei o N8 na época da TIM. E eu lembro que na época eu paguei uns R$1.500. E eu sempre fui curioso para abrir telefone. E quando eu peguei o N8, eu fiquei curioso para saber como é que abria ele. Por quê? Quem já mexeu no N8 sabe que ele é uma carcaça toda de metal. Sim. Na parte de cima ele tem uma travinha, na parte de baixo tem outra travinha, são 2 parafusos na lateral que você tira embaixo. E aí você tira essa parte, solta um parafuso que está escondido na parte de cima. Nossa, cara, do conector de carga. Ele era uma armadilha. E aí depois desse parafuso de cima, você puxa a placa. E aí ele vem com a placa toda deslizando para depois você tirar a tela e tal. Beleza. Fui abrir o meu telefone com 3 dias de uso. Meu Deus. E eu não sabia, fui estudar o aparelho. Nessa, eu tirei os parafusos de baixo, que era meio óbvio, mas eu não sabia que tinha um parafuso de cima e puxei.
No que eu puxei, eu rasguei o flex do touch e do display. Eu matei a tela. Mas era um aparelho de lançamento, de poucos meses de lançamento. Eu fiquei com esse aparelho parado, nada mais nada menos que uns 9 meses, até eu conseguir uma tela e um touch paralelo para conseguir voltar esse aparelho à vida. Aí eu arrumei o telefone, aquela coisa toda, mas aí eu já tinha um outro telefone que era melhor, não lembro qual que era, mas eu matei a tela e o touch desse N8 com 3 dias de uso do telefone. Por curiosidade, querendo mexer no aparelho, eu matei o aparelho, lembro direitinho. Você teve alguma coisa assim ou você não... Cara, teve muita coisa assim, cara, porque assim, eu não lembro de muito, mas cara, teve inúmeras situações. Eu lembro de um caso que a gente pegou um Z3 Sony. Z3 Sony. Um preto, grandão, com a parte de trás tinha até um efeitinho. Parecia que era de vidro, mas era de acrílico. Isso, cara, peguei um daquele que me deu uma dor de cabeça uma vez. Eu comprei o telefone do cliente com a tela trincada. Comprei num preço maravilhoso, troquei a tela e revendi. O cliente comprou lá comigo, no mesmo dia o cliente já volta. Ah, isso aqui não tá funcionando não. Cara, o telefone voltou na minha loja umas 6 vezes, cara. A gente abria o telefone, mexia, resolvia, testava, entregava. Funcionando, entregava, parava. Cara, no final das contas, devolução do dinheiro pro cliente e o telefone foi pro lixo. Caramba. A gente desistiu, cara. Cara, mas eu lembro. E quanto mais mexia, mais problema causou. Na época do Z3, a Sony fazia aparelhos que, na minha opinião, estavam muitas das vezes até à frente. Sim, cara, eles eram bonitos, bons, né, cara? Grandes. Resistência à água. Isso. Mas era só bomba. Cara. Era M2 Aqua. Dava muito problema. Cara, todos os aparelhos da Sony que vinham tipo do Sony Ericsson, aí tinha aqueles que tinham Alckmin. Sim. Todos davam problema. Se abriu o telefone, ele nunca mais voltava a ser o mesmo. Nunca mais era o mesmo. Então, assim, os telefones da Sony realmente eles davam muito problema. Sim. Eles davam muito problema. Eu tive também uma história, como eu estava até compartilhando com você ali antes, com o M2 Aqua. Aparelho que eu troquei tela. Passados uns 3 meses, o cliente voltou com o aparelho todo oxidado, ele tinha colocado no balde. Mas aí não foi o aparelho que deu pau, foi o cliente que foi desonesto mesmo. Sim. Mas por fim deu para desoxidar, deu para resolver e tal, o negócio fluiu bem. Sim. Então assim, você já está trocando vidro então o quê? Há 4 anos? Uns 4 anos, em média. E nesses 4 anos, você acha que você já fez quantos vidros? Pô, cara, mais de 1000, né? Com certeza. Sem dúvida. Conseguiria chutar um número assim mínimo? Ah, cara, uns 1.500 no mínimo. No mínimo. E hoje você usa uma RMB, né? Sim. Você usa uma RMB. Você acha que você pagou a sua máquina com quanto tempo? Cara... E isso considerando que você não trocava vidro antes. Então você começou do zero. Quanto tempo você demorou do zero para pagar a sua máquina? Cara, eu vou ser bem pé no chão pra falar, que eu não sei ao certo, mas vou ser bem pé no chão. Uns 4 meses. 4 meses você pagou a máquina? Uns 4, cara. E na época essa máquina, ela não era o preço que ela é hoje. Não. Cara. Era quase o dobro do preço. Não, na época, 4 anos atrás, uma RMB tava 17 mil. Foi o que eu paguei na minha. 17? Fora, 17? Fora o compressor e a bomba. Então você ainda pegou há mais tempo, porque você pegou, porque assim... você pagou então uns 18 mil, 18,5. São quase 20 tudo, essa média. Então assim, em 4 meses você pagou uma máquina de 20 mil. Sim. Ah, Rafael, era 4 anos atrás e tal, mas galera, qual que é a tela mais cara que você troca hoje o vidro? A tela mais cara? O S23 Ultra, 24 Ultra, quanto você tá 15 pedindo? Pro Max, 23 Ultra, 1.100. 1.100. O vidro não tá 100? Não, o vidro não tá 100. O vidro é 50 no máximo. Beleza. Gente, 1.050 de lucro, certo? Sim. 1h30? Sim. 1h30. Dá pra fazer com menos, mas eu gosto de fazer tranquilo. Segurança e tal. 1h30. Precisa correr pra isso. 1.050 de lucro. Sim. Você realmente acha que não dá pra pagar uma máquina dessa em 5 meses? Não, e detalhe, eu lembro que no meu primeiro mês, por exemplo, eu tava com a máquina lá, eu comecei a ficar até meio desesperado. Assim, pô, a máquina tá aqui, fiz o curso e não tá chegando o serviço. Primeiro mês eu devo ter trocado uns 6 vidros no máximo. E mesmo assim não demorou muito, por quê? O serviço começou a engrenar, começou a chegar volume, né? Mas se você pega 6 serviços num mês, considerando R$400 de lucro, a gente tem aí 2.200 de lucro, sim, mais ou menos no mês. Você tem, vamos arredondar para menos aqui, 6 aparelhos, 2.000 de lucro. Sim, sim.
Eu acho que dá pra pagar a prestação da máquina. Sem dúvida. Com menos que isso você paga. Com menos que isso você paga. E pra quem não sabe, galera, você já comprou máquina financiada com a gente? Chegou a comprar? Não. Só no par. Não, cartão de crédito. Pra quem não sabe, a Insignis vende máquina e a nossa máquina a gente consegue financiar no boleto. Então você consegue pegar, por exemplo, uma RMB hoje com parcelas aí de R$400, R$500, até menos, R$350, você consegue pagar essa parcela fazendo poucos vidros. Sim. Um vidro que você fizer, você paga a parcela. Joga ali no mais baixo possível. Um vidro daquele celular popularzinho, o cara vai cobrar às vezes R$200 pra fazer 150. Cara, e que toda hora brota. Pô, não tem como não conseguir pagar. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: aquela tela que chegou com o vidro quebrado, você não precisa trocar mais a tela completa, você troca só o vidro. E até me veio aqui uma outra dúvida. Como é que é o retorno de vidro? 0. Você não tem problema, né? Não tem. Dá menos problema que trocar a tela completa. Não dá problema. Não dá problema. Quando tem algum problema, geralmente é no processo ou na montagem, você comete algum erro, mas ficou pronto, deu tudo certo, entregou para o cliente, cara, a chance é quase 0, não vou falar que é 0, mas é quase 0 de ter um retorno. E por que essa chance é pequena? Tela original, recondicionada, não tem por que essa tela dar defeito, a não ser que tenha talvez algum erro na montagem e deu defeito depois você entregou para o cliente, mas talvez a culpa foi sua na hora da montagem, entendeu? Entendi. Eu já peguei retorno lá, por exemplo, que foi um erro na montagem, a tela retornou com uma falha, mas se não tivesse deixado ela quebrada, sem mexer, ela não ia parar. Entendi. Teve um problema na montagem e, tipo assim, no mesmo dia ela apresentou a falha com o cliente, no mesmo dia trocou o vidro. E aí precisou trocar o vidro de novo ou consertou a montagem? Não, danificou a tela. Trocou a tela. Aí nesse caso, como que foi o seu alinhamento com o cliente? No caso, eu dei outra tela ao cliente. E eu vou até falar do caso aqui. Foi um S10Z da Samsung, eu lembro. Tela flexível. AMOLED. AMOLED flexível, o flex extremamente sensível. Tiramos do aro, trocamos o vidro, laminou, montou, entregou. O cliente voltou com uma linha verde, cara. Falei, puta, no mesmo dia. Daí... Hoje dava pra resolver. Dava pra resolver. Não. Essa não. Não. Tirei do aro, o que eu olhei? Ficou um resquício de cola em cima do flex. Depois que essa cola secou, ela ficou rígida. Pressionou. Ela fez pressão no flex. Quando o cliente chegou, o que eu falei? Deixa eu avaliar primeiro. Não falei que ia trocar, ou não que era mau uso, não falei nada do tipo. Eu falei, deixa eu avaliar. Eu abri e avaliei. Quando eu vi, eu falei, erro do procedimento. Já falei, já pode falar com o cliente, nós estamos pedindo outra tela aqui, vamos colocar para ele, sem custo nenhum, e a vida segue. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, você tomou um prejuízo aí, mais ou menos. O valor que você cobrou para trocar o vidro dele, cobriu a tela nova? Cara, quase. Eu acho que não, porque era um S10. Não, quase, mas quase. Foi um prejuízo bem pequeno. Tipo Legal. Assim, coisa de R$150 de prejuízo, não passou de 200. Legal. Porque, galera, as telas S, né, principalmente S10 nessa época, extremamente caras. Basicamente o valor do aparelho. Sim. Inclusive aparelhos como S10, S8, S9, S20. Acho que o S21, S22, S23, S24, acho que hoje até compensa trocar a tela que seja completa, que era 50% do valor do aparelho. Sim. Mas antigamente, você pegava um S10, a tela era o preço do aparelho. Sim. O aparelho valia 1.100, a tela era 1.000, 900. Então não compensava, por isso que a tela valia. Sim. E tal. Por isso que ele tá falando que tomou esse prejuizinho aí, ó. Olha, meus alienígenas, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não perde a oportunidade, assiste esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre a Insignis. E se você curtir, assiste esse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Valeu!